Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aquela nossa série de vídeos falando sobre os procedimentos que eu sugiro para serem feitos a partir dos 50 anos. Então, se você já tem mais de 50 anos e começa a ficar bastante incomodada com aquele contorno do rosto que já perdeu a definição, com a maçã do rosto que começa a cair, te dá um olhar de cansado, com as rugas que já estão mais proeminentes, principalmente em região de lábios, em região do sulco nasogeniano ou até na testa, e também a flacidez de pescoço e colo, esse vídeo vai ser para você. Então, falando dos primeiros procedimentos que eu recomendo a partir dessa idade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a partir dos 50 anos a gente já tem um grau de flacidez um pouco mais importante. Principalmente se você já tem uma pele clara ou se você não costuma fazer procedimentos assim regulares, tá? Essa flacidez ela precisa ser tratada de duas formas. A primeira forma é através do uso dos bioestimuladores, que eu já falo bastante para vocês, como o Sculptra, o Radiesse ou até o Elancê, para que esse bioestimulador espesse essa pele e diminua a flacidez. Então, aquela pelezinha que a gente puxa, né, e percebe que ela vem com facilidade na mão, que você não tem, né, uma pele aderida ali, ele precisa ser tratado através dos bioestimuladores. E além disso, a associação de ultraformer e um laser de alta potência que atinge a camada mais profunda para fazer o estímulo através da tecnologia, como por exemplo o fotona. Então a minha indicação para tratamento da flacidez a partir dos 50 anos é que se façam no mínimo 2 sessões de bioestimulador, até 3 ao ano, dependendo do tipo de bioestimulador que a gente vai utilizar. Esse bioestimulador precisa ser feito também em região de colo e pescoço e às vezes até a mão, porque são áreas que também tem flacidez, né? E fica muito diferente você tratar principalmente o rosto e deixar de tratar essas outras áreas. E além disso, a tecnologia, a gente precisa, por exemplo, ultrassom microfocado, ultraformer, fazer no mínimo 2 vezes ao ano, então no primeiro semestre e no segundo semestre. Também em face, pescoço, preferencialmente também colo e mãos, se for possível. Além disso, o fotona, eu indico normalmente 3 sessões ao ano para essa paciente, tá? Ou no mínimo 2, uma em cada semestre. Tudo vai depender do grau de flacidez e do que essa paciente pode realizar. A gente sabe que esses procedimentos têm um alto valor agregado, então é muito importante que a gente também faça esse planejamento de acordo com o paciente pode, né, fazer e pode gastar. Além disso, existem também os tratamentos que a gente vai então reposicionar e tirar o ar de cansado, né? Melhorar esse contorno do rosto, vai reposicionar as bochechas depois de ter feito o tratamento dessa flacidez. O que a gente vai usar para isso? Basicamente, a gente vai usar um preenchimento com a técnica de MD Coat, que dará sustentação para essa área e vai redefinir esse contorno da mandíbula, tirar, né, tentar disfarçar as bolsas na região dos olhos e vai também, pode colocar também os fios de sustentação para ajudar a puxar um pouco mais essa face e também o fio vai ter a função de tratar e estimular um pouco mais esse colágeno. Os fios, eles podem ser fios como sutura silhuete, que é a base de ácido polilático, ou os fios de PDO, tá? Que também tem essa função de tração. Cada paciente tem uma indicação e isso precisa ser avaliado caso a caso. Os fios nessa fase de vida, daí eles já precisam ser feitos além do contorno do rosto e da bochecha, também na região do pescoço. E podemos utilizar tanto o fio estimulador de colágeno em região de pescoço, que vai ajudar a melhorar aquela pelezinha que acaba sobrando nessa região. Uma outra região que a gente precisa dar muita ênfase nesse período é a região dos olhos. A gente sabe que a região dos olhos ela envelhece muito, principalmente em pessoas que têm pele clara ou pessoas que têm tendência a formar as bolsas.
Em caso de bolsas palpebrais, a principal indicação é você fazer uma cirurgia plástica nessa área. Porém, nem todos os pacientes têm vontade. Eu vejo que muitas pacientes têm medo de fazer plástica nessa região. Então, uma opção é a gente disfarçar essas bolsas através do uso de preenchedores e até de tecnologias que diminuem a flacidez dessa área e até a bolsa, como por exemplo o ultraformer, as radiofrequências específicas para a região dos olhos e o plasmage, que é uma tecnologia que ela contrai essa pele e trata a flacidez, tanto da pálpebra inferior quanto da pálpebra superior. Então, aos 50 anos, para tratamento da região da pálpebra, eu recomendo no mínimo 3 sessões de ultraformer, o plasmage, que pode ser feito de 1 até 3 sessões, dependendo do grau de flacidez desse paciente, e os preenchimentos, como eu já falei. Para a pálpebra superior também, né, a indicação muitas vezes é cirúrgica, então precisa se avaliar bem se uma tecnologia vai ser suficiente ou se esse paciente precisa realmente tirar esse excesso de pele, tá? Mas isso é um fato que precisa ser discutido entre médico e paciente, pesado o custo-benefício, né, se a pessoa quer fazer a cirurgia ou não, e o que a gente pode oferecer de resultado com os procedimentos minimamente invasivos. Também, então, falando de colo, a gente precisa pensar, né, colo e pescoço, a gente precisa pensar que essa região precisa ser muito bem tratada, tá? Para, como eu falei para vocês, não ter muita diferença em relação à face e pescoço. E aí, a gente vai, além de fazer, como eu já falei, os bioestimuladores nessa região, a gente vai fazer uso das tecnologias e também a aplicação do ácido hialurônico de hidratação, como por exemplo o Skin Booster, que dá um excelente resultado para essas áreas, melhorando as ruguinhas e a flacidez. Um outro produto que a gente utiliza muito é a toxina botulínica, né? Tanto em face quanto em pescoço, para melhorar contorno, melhorar as rugas dinâmicas do terço superior, da região dos olhos, ao redor da boca, do próprio queixo. Isso eu até já falei bastante no vídeo anterior. Mas lembrando que nessa fase, geralmente a toxina botulínica ela é feita no mínimo 2 a 3 vezes ao ano para que você tenha resultados mais sustentados e efetivos na prevenção das rugas e também no controle dessas rugas. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando que todas essas tecnologias que eu citei, a gente tem tanto na Dermatos Litoral, em Itajaí, na Praia Brava, como na Dermatos Clínica em Blumenau, onde eu atendo. E se você tem dúvidas e se incomoda com isso que eu falei, com esses sinais do envelhecimento e gostaria de ter um plano de tratamento adequado e bem organizado para o seu caso, de forma muito individualizada, pode me mandar um direct que eu estou esperando, vou tirar suas dúvidas e marcar um horário para a gente conversar melhor. Um abraço, um beijo e até a próxima!